Olá pessoal, aqui é o professor Flávio. Nós estamos aí juntos para essa revisão desse primeiro bimestre aí para o pessoal do primeiro C e do primeiro A aí do polivalente, beleza galera? É o seguinte, a prova é amanhã já. O professor tinha comentado com vocês que ia postar essa revisão para sábado, domingo, já está à disposição. Infelizmente não deu tempo, mas hoje está aí na mão de vocês. É só assistir e uma boa prova para todos amanhã. A revisão do primeiro bimestre, pessoal, nós comentamos, aí eu coloquei na tela para vocês os tópicos. Então tem introdução à química, conceito de matéria e energia, os estados físicos, mudanças dos estados físicos, a relação do sistema e a vizinhança. E aí nós trabalhamos as propriedades gerais e específicas da matéria, mas principalmente as específicas, que era o ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. No finalzinho agora nós demos passamos, olhamos, estudamos a questão das misturas homogêneas e heterogêneas. Falamos um pouquinho dos modelos atômicos, de Dalton até o de Rutherford. Conversamos a respeito sobre os elementos químicos, onde tem o número atômico, o número de massa, o símbolo, o nome. Falamos dessa composição do átomo, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons, e as substâncias simples ou compostas. Nós vamos fazer aqui então, quadro a quadro, um comentário rápido de todos esses temas, que vai ajudar você aí na prova de amanhã, ok? Bem, vamos lá para a primeira parte. Galera, o seguinte, nós começamos então a química. O objeto de estudo da química, nós já falamos que é sempre a matéria e a sua relação com quem? Com a energia. Então a matéria e a energia é o objeto de estudo da química. Então a química vai se preocupar em estudar a relação entre esses dois componentes aí. Lógico, nós fizemos a definição do que é matéria. Matéria, ela tem massa e ela sempre apresenta um volume. Essa massa, ela pode ser medida, que é a quantidade dessa matéria. Então ela pode ser medida em gramas, em quilogramas, em toneladas, vai depender do seu interesse. E o volume pode ser medido em centímetro cúbico, metro cúbico, ou unidades de capacidade, como o mililitro, o litro, assim por diante. Bem, nós em relação a essas duas propriedades, nós comentamos que, independente ou não de que tipo de matéria e de material é feito um objeto, todos eles apresentarão massa e volume. Então essas propriedades, massa e volume, não servem para diferenciar e identificar um material. Por isso que as duas propriedades aqui, tanto a massa quanto o volume, são consideradas, as duas são consideradas propriedades gerais da matéria. Gerais da matéria. É aquela propriedade que não vai permitir eu diferenciar um tipo de material do outro. Mas a relação entre as duas, nós vamos comentar daqui a pouco, pode sim, permitir a nós fazer diferença de um tipo de matéria para outro, que no caso vai ser a densidade. Tá? Bem, essa matéria que tem massa, que tem volume, ela se apresenta em três estados físicos. Então os estados físicos da matéria nós comentamos, estados físicos da matéria. Quais seriam esses três estados físicos? Bem, se você já pensou comigo aí, você sabe, é o sólido, o líquido e o gasoso. Bem, no gasoso aqui nós vamos encontrar também o vapor. Tem uma diferença de um para o outro, nós vamos comentar. Pessoal, quais são as características de um material no estado sólido em relação a volume e em relação à forma com que esse volume se apresenta, com que esse material se apresenta? Então, no estado sólido, eu terei a forma e o volume definido, certo? Ou seja,
o material ele apresenta uma forma e um volume próprio dele. Ele não depende do recipiente onde ele está contido, do seu continente. Já no líquido, a forma, o volume é definido. Volume definido. Mas a forma é do recipiente. Então vai depender do recipiente. Se é uma garrafa, se é um pacote, se é um cilindro, se é um cubo, aonde esse líquido estiver compondo, estiver ali presente, ele vai assumir a forma do recipiente. E o estado gasoso não possui, não tem nem forma própria, nem mesmo volume. Ele assume então a forma e o volume, do seu continente, tá? Que é o recipiente no caso. Vamos apagar aqui, só para deixar aqui marcado com maior clareza para você, né? Então ele vai assumir a forma e o volume variável, sempre assumindo a forma e o volume do recipiente. Agora, quando falamos na relação de energia, porque a matéria e a energia estão ali tendo um relacionamento uma com a outra. A matéria pode absorver energia, ela pode liberar energia nessa relação. E nós temos então que é possível nós transformarmos um material que esteja no estado sólido para o estado líquido, ou um material que esteja no estado líquido para o estado gasoso. Vejamos, quando nós passamos do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou diretamente do sólido para o gasoso, nós estamos aqui numa transformação nesse sentido que necessita de aquecimento. Ou seja, o material que está ali presente, ele está recebendo energia, ele está absorvendo energia. E a temperatura, lógico, nessa condição aumenta. Bem, qual o nome do processo quando o material está sólido, ao receber energia, absorver energia, passa para o estado líquido? Então aqui nós temos a fusão. E essa fusão ocorre numa determinada temperatura constante. Enquanto todo o material de sólido não passar para o líquido, essa temperatura permanecerá a mesma. A gente chama ela de temperatura de fusão ou ponto de fusão. Quando esse material estiver totalmente líquido, ele novamente sofre uma variação de temperatura até o momento que ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Nesse momento ocorre a vaporização. Então a fusão, pessoal, está associada ao fenômeno do derretimento mesmo no cubo de gelo. É fusão, tá? Já a vaporização, ali nós temos uma roupa estendida no varal, aquela umidade, aquela água residual ali que está molhando, entre aspas, a roupa, ela vai evaporar com o passar do tempo devido a absorver a energia solar. Nós vamos ter também ali um outro motivo, um outro fenômeno de vaporização, que é o fato de colocar água para ferver na caneca. Então, colocou lá uma água para ferver na caneca ou na chaleira, você vai verificar a formação de bolhas, aquela água vai se tornar vapor mais rapidamente, ou o próprio ferro de passar roupa, onde a água em pequenas quantidades encontra uma superfície muito quente e passa quase que instantaneamente para o vapor. Então são três maneiras de eu vaporizar. Nós vamos colocar um asterisco aqui na vaporização, porque a vaporização ela pode ser chamada de evaporação, ela pode, quando for lento e natural, e aí nós temos dois processos de vaporização que é ali influenciado pelo homem, que é no caso ali a ebulição e a calefação. Nós ficaremos bastante atentos aqui ao estudo da ebulição, que é também a passagem do líquido para o gasoso, do líquido para o vapor, com o auxílio do homem, fazendo com que esse processo seja mais rápido, tá?
E a passagem do sólido para o gasoso que nós chamamos de sublimação. Então nós estamos falando aqui ainda no sentido de aquecimento. Sublimação. A naftalina é um exemplo desse fenômeno de sublimação, onde ela está no estado sólido, quando coloca no armário, e ela passa diretamente para o estado gasoso, onde você sente a presença através do odor característico da substância. Bem, pessoal, o processo oposto de resfriamento pode acontecer? Claro, Flávio, claro que pode. Então nós podemos ter uma substância que está no seu estado de vapor ou gasoso voltar para líquido, nós podemos uma substância que está no estado líquido voltar a ser sólido, e também uma substância que está no estado gasoso voltar direto a ser sólido. Como eu chamo esses processos, onde esses processos ocorrem? Do gasoso para o líquido, ou do vapor para o líquido, nós chamamos esse processo de condensação. E a condensação, pessoal, veja que nesse sentido agora, nesse sentido que nós estamos tendo aqui, que eu vou representar por essa seta, está ocorrendo o quê? Um resfriamento. Tá? Nesse caso, a matéria que agora está no estado gasoso, está voltando ao estado líquido, ou está no estado líquido e está retrocedendo ao estado sólido, ela está liberando energia. E por ela liberar energia, a temperatura dela está diminuindo. Ok? Bem, condensação, voltando. A condensação, galera, é quando esse estado material no estado gasoso, ele perde energia para a sua vizinhança e volta a ficar no estado líquido. Um exemplo, Flávio. Por exemplo, o vapor, ao fazer o arroz, aquele vapor da água que encontra a tampa da panela. A tampa da panela ali, ela é a vizinhança, ela está numa temperatura menor. O vapor é o sistema, está numa temperatura maior. Quando os dois entram em contato, o calor, a energia flui do corpo mais quente para um pouco mais frio. Ou seja, o vapor está perdendo energia. Perdendo energia, as moléculas se movimentam menos e vão chegar a um ponto de se aglutinar novamente no estado líquido. Ok? Então a condensação é essa passagem do gasoso, do gás ou do vapor para o estado líquido. Do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. E aí nós presenciamos isso também no nosso dia a dia, fazendo lá as forminhas de gelo, colocando água no congelador e N outras. O granizo também é um momento de solidificação da água e precipitando na forma de granizo, e assim por diante. E o processo oposto da sublimação também pode ser chamado de sublimação, que é a passagem do gás para o sólido. Pessoal, alguns livros acrescentam que aqui é a ressublimação, mas pode ser usado sublimação tanto num sentido quanto em outro. Ok? Bem, pessoal, então nós falamos, matéria e energia está ligado uma com a outra. A matéria sempre vai ter massa, vai ter volume, mas essa massa e volume não diferenciam um material do outro, ok? Por isso que elas são chamadas de propriedades gerais da matéria. E esse material ele vai poder se apresentar em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, onde o sólido tem uma forma e um volume próprio. O líquido vai ter volume próprio, é 1 litro em qualquer lugar, mas a forma vai ser do recipiente. E o gás não vai ter nem forma e nem volumes próprios. Ele terá a forma e o volume de onde ele está, do continente onde ele está presente. Ok? É possível passar de um estado físico, de um estado de agregação para o outro? Sim, lógico, desde que eu aqueça ou resfrie o sistema. Se eu estiver aquecendo o sistema, esse sólido poderá se transformar em líquido através da fusão, e esse líquido poderá passar para o gás ou para o vapor através da vaporização, que pode ser em 3 processos: evaporação lenta e naturalmente, que ocorre, por exemplo, com uma bacia da água exposta ao ambiente; ebulição, o ato de ferver é a ebulição; e calefação é quando eu tenho essa passagem brusca, muito rápida, do estado líquido para o estado gasoso. Uma chapa quente, por exemplo, e uma gota de água sobre ela representa bem esse processo de calefação. Ok? O oposto no resfriamento também ocorre, e aí nós temos que guardar aí que existe essa passagem do gás para o líquido, que é a condensação, e do líquido para o sólido, que é a solidificação.
a precipitação de chuva, a formação de chuva é a condensação, pessoal. Enquanto aí uma forma com água para formar gelo seria a solidificação. Sublimação, tanto é a passagem do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. E nós temos a naftalina e o gelo seco como bons exemplos. Agora, pessoal, nós estávamos falando o seguinte. Vocês viram que durante o comentário em relação a sólido, líquido, gasoso, nessa passagem que é a fusão e na passagem que é a vaporização, eu cheguei a comentar com vocês em relação à temperatura. Enquanto está sólido, a temperatura vai subindo até o momento que chega um limite onde a temperatura permanece constante até que todo sólido se transforme em líquido. Essa temperatura é específica para cada substância. E aí nós vamos comentar agora que é 2 pontos, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá certo? O ponto de ebulição irá permitir a nós predizermos se o material numa determinada temperatura é sólido, é líquido ou é gasoso, tá? Segundo o nosso diagrama de temperatura, então aqui está a temperatura em graus Celsius e aqui está o tempo. A substância ela tem a sua variação de temperatura no estado sólido até o momento em que ela vai começar a se transformar do sólido para o líquido. Nós chamamos esse momento de fusão. Enquanto estiver sólido, passando para o líquido, a temperatura continua a mesma. No caso da água, eu vou colocar aqui que é 0 graus Celsius, isso a 1 atmosfera de pressão. Tá? Bem, todo sólido se converteu em líquido, novamente a temperatura volta a subir, porque agora só tem uma única fase, que é a fase líquida, até o momento que, novamente, haverá uma mudança de fase, ou seja, o líquido será convertido em gás ou vapor, e aqui nós chamamos de vaporização. No nosso caso aqui nós vamos ficar com o termo ebulição nesse momento, tá? No caso da água é específico 100 graus Celsius. Cada substância vai ter o seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição específico. Vai vaporizar até o momento em que só haverá gás ou vapor e a temperatura então volta a subir. Vamos fazer aqui um exercício. Supor que eu tenho 3 substâncias. Vou chamar de substância A, substância B, substância C, e eu tenho os pontos de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão de A, menos 20, ponto de ebulição dessa substância A, 40. Ponto de fusão de B, 10, ponto de ebulição de B, 70. E C, menos 5 e 30. A minha pergunta é a seguinte: vamos pegar aqui a menos 15 graus Celsius. Qual será o estado físico de A, de B e C? Então estamos aqui supondo que A, B e C se encontram em equilíbrio no ambiente a menos 15 graus Celsius. Então essa é a temperatura deles agora nesse momento. Mas cada um tem o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição. Pessoal, lembra dessa matéria aqui? Nós fizemos até no quiz, certo? Onde as temperaturas, se o material estiver uma temperatura abaixo do ponto de fusão, ele está no estado sólido, se encontra no estado sólido. Se ele estiver numa temperatura entre o ponto de fusão, ou seja, maior que o ponto de fusão, menor que o ponto de ebulição, ele está no estado líquido. E se esse material estiver numa temperatura acima do ponto de ebulição, ele está no estado gasoso. Ótimo. Professor, e se estiver no ponto de fusão, a temperatura for a mesma do ponto de fusão ou a mesma do ponto de ebulição? Então ele não está nem no sólido nem no líquido. Na verdade, ele está num processo de transformação. Tem
tanto tem sólido lá, quanto está na fase líquida ao mesmo tempo. Ok? A gente fala então que ele está se fundindo naquela temperatura, ou ele está ebulindo, vaporizando na outra. Tá? Voltando aqui, a menos 15 graus Celsius, a substância A será sólida, líquida ou gasosa? Então veja, menos 15 é maior que menos 20, só que é menor que 40. Então, a nossa substância aqui está líquida. Menos 15 é maior que 10? Não, é menor. Menor que o ponto de fusão. A substância está no estado sólido. Menos 15 é maior que menos 5? Não, é menor. Menor que menos 5. A substância aqui também está no estado sólido. Vamos fazer mais um para essas mesmas substâncias. Vamos pegar aqui uma outra temperatura de referência. Vamos supor aqui que nós estejamos trabalhando com 35 graus Celsius. A, B e C. Serão o quê? Estarão sólidos, líquidos ou gasosos essas substâncias? Sólido, líquido, gasoso. Substância A 35. 35, professor, é maior que menos 20, mas é menor que 40. Então vejamos lá, pega uma cor diferente aqui. Menor que 40, então ó, está nessa região entre as duas temperaturas. É líquido. B, 35. Opa, professor, é maior que 10. Sim, mas é menor que 70. Então está aqui também, está em verde. Também está líquido. Agora 35 é maior que menos 5, que é o ponto de fusão, e também é maior que 30. Está na região do que? Do gasoso. Ótimo, pessoal. Então estudem bem essa parte. É um exercício tranquilo de fazer. Tenho certeza que vocês vão acertar isso daqui. Beleza? Vamos passar para um próximo comentário. Lembra lá que eu tinha comentado com vocês em relação à densidade. Nós só sabemos que ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas. Propriedades específicas é aquela que permite eu identificar, diferenciar um tipo de material do outro. Já a massa e o volume, isoladamente um ou outro, não permite isso. Permitem apenas quantificar. Ali tem aquele material, ali eu tenho um pacote de arroz de 1 kg, um pacote de arroz de 5 kg, eu sei que o pacote de arroz de 5 kg tem mais arroz do que o de 1. Só isso. Mas não faz com que eu tenha a diferença de um para o outro em relação ao tipo do material. Agora, quando eu relaciono massa e volume através de uma razão, eu tenho uma propriedade específica, que é a densidade. Então, a densidade é a razão, a divisão da massa, que geralmente nós adotamos ela em grama, pelo volume do material, que nós adotamos aqui na maioria das vezes em centímetros cúbicos. Ok? Flávio, então suponhamos lá que eu tenha um material, um cubo, por exemplo, onde o volume dele é 20 centímetros cúbicos. Então nós vamos chamar esse cubo de cubo A. E a massa dele é de 40 gramas. E eu tenho um outro material, um cilindro. Nós vamos chamar esse cilindro de material B, onde o volume dele é de 15 centímetros cúbicos. E a massa é de 45 gramas. Qual a densidade desses dois materiais? Então nós vamos lá, densidade, estamos calculando a densidade para o A. É a massa do material A dividido pelo volume do material A, isso em gramas e centímetros cúbicos. Nesse caso aqui está correto. Substituímos, a massa vale 40 gramas, o volume 20 centímetros cúbicos, 40 dividido por 20, densidade do material A é de 2 gramas por centímetro cúbico. Certo? Densidade do material B, mesmo processo. Massa de B em gramas pelo volume de B em centímetros cúbicos. Substituindo, ficaria o quê? 45 gramas por 15
centímetros cúbicos. E 45 dividido por 15, a densidade de B passa a ser igual a 3 gramas por centímetro cúbico. Professor, qual que é a finalidade de eu calcular a densidade? Pessoal, a densidade permitirá a nós observarmos um em relação ao outro, qual que irá flutuar ou não. Se eu misturar, por exemplo, numa solução onde a densidade dela for intermediária aos dois, qual desses materiais estará sobre, qual estará abaixo dessa solução? Vejamos aqui um exemplo aproveitando esses dois materiais. Então, suponhamos que nós tenhamos aí uma solução, tá? Onde, veja lá, nós tínhamos calculado que a densidade de A é igual a 2 gramas por centímetro cúbico e a densidade do material B é de 3 gramas por centímetro cúbico. Vamos supor que essa solução, e aí lembrando que solução é a mistura do soluto, que é o material que está sendo dissolvido, mais o solvente, que é o material que está promovendo essa dissolução. Por exemplo, se a gente usar aqui uma solução de sal, o sal vai ser o soluto e o solvente vai ser a água. Essa mistura desses dois componentes numa solução sempre é uma mistura homogênea. Por que homogênea, professor? Porque apresenta uma única fase. O que é fase? Fase é aquilo que eu observo, é a porção de matéria observável, tá? Então, olha aquilo ali, não estou fazendo distinção nem entre o sal, nem entre a água, ou seja, aparenta uma coisa só. Essa aparência de uma coisa só é o que eu identifico como fase. Vamos colocar esses dois materiais, tanto o material A, que é um cubo, quanto o material B, que é um cilindro, nessa solução de densidade. Densidade da solução vai ser de 2,5 gramas por centímetro cúbico. O que você acha que irá acontecer? O material A flutuará ou ficará ao fundo do recipiente? Material B, a mesma pergunta, flutuará ou se posicionará ao fundo? Então, ó, materiais mais densos, o que acontece com eles? Eles afundam. Materiais menos densos, o que acontece com eles? Eles flutuam. E aqui então nós sabemos, devido a essa associação, que nós teremos o material A flutuando e o material B, por ser mais denso do que a solução, estará ao fundo do recipiente. Difícil? Tranquilo? Ótimo. Nós podemos também, pessoal, fazer uma outra relação, outro estudo de caso, utilizando a densidade. Suponhamos que nós tenhamos aí 3 recipientes. Chamamos recipientes 1, recipiente 2, recipiente 3. E eu tenho a seguinte relação. São 3 recipientes de mesmo volume, tá? Onde eu tenho somente materiais diferentes um do outro. Vou até representar aqui por uma cor distinta. Então, material 1, material 2 aqui, material B. Vou pegar uma outra cor aqui. E material C. Ótimo. Nós pegamos cada recipiente desse com essa substância, com esse material, e colocamos na balança para verificar quantas gramas tinha. E nós observamos o seguinte: todos eles tinham a mesma massa, certo? Então vamos supor aqui que esse tinha aqui 100 gramas, esse 100 gramas, esse daqui também deu 100 gramas. Mas observe, são 100 gramas, ou seja, a massa é a mesma, mas os volumes são diferentes. Isso quer dizer o que para nós? O que eu tenho que analisar desse ponto? Que a densidade desses materiais também serão diferentes. E aí eu tenho uma tabelinha aqui que fala o seguinte, ó, material A tem densidade dele 1 grama por centímetro cúbico. Material B, a densidade 2 gramas por centímetro cúbico. Material C, densidade 3 gramas por centímetro cúbico.
Professor, olhando, observando o valor da densidade, eu tenho como predizer qual material estará no frasco 1, 2 ou 3? Sim, tá? Você tem como sim. Sabendo que a maior densidade sempre ocupará o menor volume, ou vice-versa. A menor densidade será o maior volume. Vamos pelo extremo. A maior densidade é de qual material? É o material C, de 3 gramas por centímetro cúbico de densidade. Logo, ele será o material de menor volume. Onde está o menor volume? Frasco 1, 2 ou 3? Frasco 1. Então aqui eu tenho a substância C. A menor densidade será aquele material que ocupará o maior volume. Das 3 substâncias aqui, A é a que apresenta a menor densidade, com 1 grama por centímetro cúbico. Menor densidade, maior volume. Recipiente qual? Recipiente 3. Densidade intermediária, volume intermediário. Ficou então com o recipiente 2 a substância B. Beleza? Se misturássemos essas substâncias, pessoal, e consideramos aqui que sejam líquidos que não se misturam, não se dissolvem um no outro. Se misturássemos essas substâncias num único recipiente, sabendo que um é mais denso do que o outro e que não se dissolveriam um no outro, como ficaria a composição? Quem ficaria embaixo, quem ficaria flutuando em cima, quem ficaria no meio? Qual propriedade definiria isso? Logicamente que é a densidade. Maior densidade, a substância vai ficar aonde? No fundo. Então nós temos a substância C aqui no fundo. Por quê? Porque a densidade dela é de 3 gramas por centímetro cúbico. Mais denso, afunda. Menos denso, flutua. Logo, pensando na parte do menos denso é o material A. E o material A nós representamos aqui por vermelho, estará lá em cima. Ok? Menor densidade, flutua. Maior densidade, afunda. Logo, sobrou também para o B ficar na região intermediária, porque a densidade dele é entre a de A e a de C. Dúvida, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Muito bom, hein? Facinho, hein? Só assistir a aula, repensar um pouquinho, olhar no caderno os exercícios já feitos e garantir aí essa bimestral que está muito tranquila para fazer. Bem, vamos continuar aí, então. Estamos aqui meio caminhando uns 70% da nossa revisão. Pessoal, nós tínhamos falamos agora há pouco também, que lá no processo de aquecimento ou resfriamento, aquilo que eu estou aquecendo ou resfriando é o sistema. Mas a relação que ele tem com a parte que está contornando ele, com o meio que cerca ele, esse meio é a vizinhança. Essa relação sempre dá através da energia. Ou libera energia para a vizinhança, ou absorve essa energia da vizinhança. No caso de aquecer, por exemplo, uma água na caneca, a chama, ela está sendo a vizinhança que está fornecendo energia para esse sistema caneca e água no qual eu estou interessado. Bem, nós podemos falar então que essa relação do sistema com a vizinhança faz com que o sistema seja classificado de 3 maneiras. Nós podemos ter um sistema aberto, um sistema fechado e um sistema isolado. Foi questão do KISS também, quem participou do KISS sabe aí do que eu estou falando, tá? Até houve aí alguma confusão entre o fechado e o isolado, porque o aberto é muito fácil. Qual que vai ser a ideia aqui? Sistema aberto, fechado, isolado, nós vamos estar falando em relação da energia que está sendo trocada, da matéria e da energia que está sendo trocada com a vizinhança. Então vou colocar aqui, ó, matéria e energia. Se ocorre o quê? Trocas, ou seja, vai matéria para a vizinhança, ou vem matéria da vizinhança para o sistema, ou o sistema libera energia para a vizinhança, ou absorve essa energia
dela. No sistema aberto, que nós podemos aí tomar como exemplo, uma caneca, uma bacia com água exposta ao ambiente, né, a céu aberto, haverá tanto a troca de matéria, sim, haverá a troca de matéria, quanto a troca de energia. Tá? Então a matéria haverá troca de que forma? Ah, Flávio, está absorvendo, olha lá, já está absorvendo energia do ambiente, quer dizer, já está havendo uma troca de energia, e ao mesmo tempo está o quê? Passando do líquido para o vapor, ou seja, eu estou passando o material que estava ali contido no recipiente para o meio num outro estado físico. Então haverá troca de matéria e energia. Isso classifica um sistema aberto. Sistema fechado, a troca de matéria? Não, o material está fechado, está lacrado, não tem troca de matéria. Mas eu posso ter um material fechado e lacrado que resfrie ou se aqueça na sua relação com o ambiente. Por exemplo, uma garrafa de refrigerante que eu acabei de tirar da geladeira. Deixo ela sobre a mesa e deixo ali o tempo correr. Ela vai permanecer na temperatura em que estava ou ela vai, né, aquecer com o passar do tempo? Ela vai aquecer, né, de acordo com a temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente estiver maior do que ela vai ganhar uns graus a mais aí, até entrar em equilíbrio térmico. Mas não haverá, né, em momento nenhum, uma troca de material do que está dentro do recipiente para o meio externo. Então não troca matéria, mas troca energia? Sim, troca energia. Um sistema isolado, o próprio nome diz, não trocará matéria nem energia. E um exemplo aqui, o sistema isolado é uma coisa meio que utópica, pessoal. A gente trabalha com ele no campo do ideal, mas não tem essa perfeição toda. Mas nós temos aí, por exemplo, a garrafa térmica, que busca proteger essa fuga de energia do sistema, essa troca de energia, e busca também proteger, desde que ela esteja lacrada, a troca de matéria. Beleza? Então, ó, veja aí, sistema aberto, sistema fechado, sistema isolado. Presta bem atenção nesses requisitos aí. Pessoal, você veja que nessa relação da energia com a matéria, muitas vezes eu posso provocar mudanças de estado físico. Então, um cubo de gelo é aquecido, passa para a água. Lembrando que, olha, em momento nenhum o cubo de gelo deixou de ser água. Essa água no estado líquido recebe mais energia, passa para o estado de vapor. Quando uma substância, ao relacionar com a energia, absorver ou liberar energia, ou reagir com outra substância, interagir com outra substância, não mudar as suas características, não deixar de ser ela mesma, manter a sua composição, manter as suas propriedades, nós estamos falando desse fenômeno, desse acontecimento, esse fenômeno é chamado de fenômeno físico. Tá? Fenômeno físico. O que é um fenômeno físico, professor? É quando não ocorre transformação química da matéria, ou seja, quando a matéria não muda sua composição. Não mudar sua composição. Ok? Então nós temos aí, ó, as transformações de estado físico, são todos fenômenos físicos, tá? Solidificação, fusão, ebulição, condensação, sublimação. Em momento nenhum a substância, quando ela passa do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, desde que seja um material puro, ela vai ter o quê? Mudar a sua composição. Não, ela está somente mudando a sua forma, certo? Mas a composição permanece a mesma. Água no sólido, gelo, água derretida, água no estado líquido, água vaporizada, água no estado de vapor, não deixa em nenhum momento ser água, tá? Da mesma forma que alguns processos físicos também não alteram a composição da matéria. Por exemplo, as dissoluções, que é o ato de dissolver um material em outro. Dissolvo sal em água.
A água mantém as suas propriedades, assim como o sal também mantém as suas. Então são propriedades físicas da matéria, tá? Fenômeno físico, novamente, é quando o material não muda de composição, sua composição. Amassar uma lata, por exemplo, fenômeno físico, não deixa de ser lata, amassada, mas é lata. Derreter o material, ótimo, não deixa de ser o material, está no estado líquido agora. Dissolvido, sim, mas cada um mantém as suas propriedades, então continua sendo um fenômeno físico. Fenômeno químico é quando alterar a composição. A composição da matéria, ou seja, deixa de ser aquela substância para se tornar outra. Nós vamos evidenciar essas alterações através da combustão. Professor, a queima então é um fenômeno químico? Sim, transforma, no caso ali, um material orgânico, um combustível, em gás carbônico e água, tá? Quando é completa. Nós vamos ter também, como fenômeno químico, mudança de cor, certo? A mudança de cor também representa um fenômeno químico, ou a formação de substâncias gasosas. Uma ação, você está lá com dois líquidos, misturou os dois líquidos, ou uma substância no estado sólido com uma substância no estado líquido, e houve uma efervescência, né? Essa formação de gases também denota, né, indica que ocorreu ali uma reação química e que esse fenômeno é um fenômeno químico. Ok? Beleza? Fica atento então nessas dicas aí, que é tranquilo para acertar. Pessoal, vamos continuar aqui, e já caminhando para o encerramento. Esses materiais que nós estamos falando, eles são compostos, e já que a gente falou agora há pouco de composição, quando é físico, o fenômeno é físico, a composição permanece a mesma. Quando o fenômeno é químico, altera a composição desse material. Do que os materiais são compostos? Do que os materiais são formados? A matéria é formada do quê? Então nós já falamos e estudamos que a unidade estrutural da matéria é o átomo, certo? E que alguns pensadores, no decorrer dos tempos, cientistas também, criaram representações, modelos para explicar essa partícula pequena e tão importante para nós na composição dos materiais que conhecemos. Então nós já falamos do Dalton, que acreditava que essa matéria, que esse átomo, ele era maciço, ele era esférico, ele era indivisível, indestrutível, homogêneo. Ele acreditava também que era neutro, ou seja, não tinha cargas positivas nem negativas. Nós chamamos esse modelo aqui muitas vezes da bola de bilhar, tá? Vou colocar a bola 8 aqui. Já um outro pensador, um outro cientista depois dele, Thomson, falou que não era, ele discutiu essa questão da homogeneidade, que ele achou que Dalton tinha se equivocado. Também falou da questão da indivisibilidade, e também houve alterações devido aos trabalhos, as contribuições de Thomson, uma nova interpretação da condição de neutralidade do átomo. Para Thomson, o átomo é carregado por partes positivas e negativas, só que em mesma quantidade. Se eu estou falando agora que esse átomo tem partículas positivas e negativas que compõem ele, eu já não posso falar que esse átomo é homogêneo mais, nem mesmo que esse átomo é indivisível, porque agora ele tem partes dentro dele. Agora, em relação à neutralidade, Dalton acreditava que não existiam cargas. Já Thomson
fala da existência dessas cargas, mas ele confirma a neutralidade, ou seja, o átomo é neutro, devido à quantidade de cargas positivas ser iguais à quantidade de cargas negativas. Então, por que o átomo continua neutro para Thomson? Não porque não tem carga elétrica. Não, ele tem carga elétrica. Mas a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, e isso faz com que ele tenha um saldo zero. O modelo que nós vamos ficar mais atentos para esse bimestre e até para a prova é o modelo do Rutherford, que vai questionar a questão do preenchimento desse átomo. Ele é maciço ou ele é composto de um espaço vazio, um outro maciço e assim sucessivamente. Então o Rutherford afirma que o átomo é descontínuo, ele não tem essa continuidade no seu preenchimento. Ele tem espaços vazios e também espaços cheios. Nós podemos falar ali de maciço. E ele representa o átomo sendo formado por uma região muito pequena do todo do átomo, chamada de núcleo, e uma região extremamente grande e vazia, chamada de eletrosfera. No núcleo estão quais partículas? Então, estão as partículas, são chamadas de prótons, que possuem carga positiva, e as partículas chamadas de nêutrons, que possuem carga zero, carga nula. Já na eletrosfera, existem as partículas, são os elétrons, que têm carga negativa. Ele considera, Flávio, ainda o átomo neutro? Sim, desde que a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons. Tá? Prótons são as partículas positivas, elétrons as negativas. Então Dalton fala que é maciço, esférico, indivisível, indestrutível, homogêneo, neutro, não tem carga, ou seja, uma bola de bilhar ali, uma coisa só. Tá? Thomson já fala que esse átomo não é tão indivisível assim, ele tem cargas positivas e negativas, ele não é homogêneo, mas ele continua neutro não pelo fato de não possuir cargas, pelo fato dessas cargas estarem na mesma quantidade. E o Rutherford fala que o átomo não é maciço mais. Ele fala que o átomo é constituído de uma região muito pequena e densa, extremamente maciça, que é o núcleo, onde estão as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas neutras, que são os nêutrons, e os elétrons que ficam contornando, rodeando esse núcleo na eletrosfera. E os elétrons têm carga negativa. Quando eu tenho a mesma quantidade de prótons, que é positivo, e elétrons, que é negativo, eu tenho um átomo que está na neutralidade, ou seja, neutro. Beleza? Professor, existe só um tipo de átomos ou posso ter mais do que um tipo de átomo? Segundo a tabela da IUPAC, pessoal, que eu consultei desse ano agora, nós temos 114 tipos de átomos diferentes. E esses tipos de átomos nós chamamos de elementos químicos. Tá? No elemento químico, eu vou ter que considerar as seguintes coisas. Todo elemento químico, que é um tipo de átomo, ele terá o seu nome, ele terá o símbolo, e o que vai diferenciar um átomo de outro, um tipo de átomo de outro, é o número atômico. Professor, fala, filho, o que é o número atômico? O número atômico, garoto, é o seguinte, a quantidade de prótons. E considerando que o átomo seja neutro nesse momento, nós vamos assumir também que a quantidade de elétrons. Tá? A quantidade de prótons e elétrons de um átomo, ou seja, das cargas positivas e das cargas negativas. E também haverá o número de massa. O número de massa representa os prótons mais os nêutrons, ou seja, as partículas que estão lá presentes no núcleo. Vamos pegar aqui um exemplo, o carbono. Ó, símbolo do carbono, C.
Nome, carbono. Número atômico, 6. Número de massa, 12. Pessoal, veja, o número atômico sempre será menor que o número de massa. No número atômico eu tenho somente os prótons ou os elétrons. Depende do meu interesse no momento. No número de massa eu tenho a soma dos prótons e os nêutrons. Então sempre, se o número atômico é só prótons e o número de massa são os prótons mais os nêutrons, posso predizer aqui que o número de massa sempre será maior que o número atômico, ou no máximo, no mínimo, igual. Tá? No caso do hidrogênio apenas. Então guarda isso daí. Independe da posição. Eu posso ter o carbono, número atômico embaixo, número de massa em cima. Então aqui, número atômico, quantidade de prótons e elétrons caso ele esteja neutro. Quando eu sei que ele está neutro? Quando não tiver nenhuma carga presente nessa região do símbolo. Quando ele não for nem positivo, nem negativo. E aqui o número de massa, que são os prótons mais os nêutrons. Aqui o número atômico pode ser o próton e os elétrons. Se eu perguntar para você aqui, quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons o carbono possui? Prótons e elétrons, vou olhar para qual valor? Número atômico ou número de massa? Número atômico. Quantos prótons? 6. E o número é igual também ao de elétrons. Então tem 6 prótons, 6 elétrons. Agora, os nêutrons, eu vou depender do número de massa. Mas não é o valor do número de massa já diretamente. O número de massa representa os prótons mais os nêutrons. Nós já sabemos que o carbono, por exemplo, tem 6 prótons. Que número somado a 6 vai dar os 12? 6 nêutrons. Então, como eu faço essa continha? Pego o número de massa e desconto do número atômico. O Z representa o número atômico. Então, quantidade de nêutrons é o massa, que é 12, menos o atômico, que é 6. Então, nós temos 6 nêutrons no átomo de carbono. Professor, é possível formar substâncias com átomos diferentes, ou as substâncias que nós conhecemos é formado pelo mesmo tipo de átomo? Não, nós vamos ter substâncias que são formadas por átomos diferentes e outras com o mesmo tipo de átomo. Por exemplo, o gás oxigênio que nós respiramos é formado por uma combinação de 2 átomos de oxigênio, que é o mesmo elemento químico. A camada de ozônio também é um gás, é o gás ozônio. Também é formado por átomos de um mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Na quantidade de quantos na molécula? 3. E a diferença deles está em relação ao quê? A quantidade que forma a unidade, que é a molécula que representa a substância. Tá? Então, no gás oxigênio temos 2 átomos ligados um ao outro, e no ozônio já tenho 3 átomos de oxigênio ligados um ao outro. Quando a substância é formada por átomos do mesmo elemento químico, no nosso caso aqui estamos olhando o gás oxigênio e o gás ozônio, formado pelo mesmo elemento químico, nós chamamos a substância de substância simples. Por exemplo, nós temos lá o ferro. O ferro é uma substância simples. Professor, mas tem 2 letras aqui. Pessoal, na simbologia, nós consideramos, por exemplo, o flúor é representado pela letra F. Como o ferro também começa com F, eu não posso representar ele simplesmente pela mesma letra. Então, nós fazemos a diferença pela segunda letra em minúsculo. Então, aqui representa um único símbolo, da mesma forma que aqui. Nos 2 casos, eu tenho uma substância simples. Tá? Ferro, flúor, nitrogênio, gás nitrogênio. Olha lá, nós temos aqui também uma substância simples. Ok? Agora, se eu pegar, por exemplo, usando aqui, eu peguei o flúor como exemplo, pessoal, mas o flúor
ele vai estar combinado para estar existindo numa forma de substância. Então deixa eu desconsiderar aqui para vocês, mas lembrando que sempre quando for um único elemento químico, a substância é simples. Agora, por exemplo, o ácido fluorídrico, nós usamos para fazer jateação, gravação em vidro. A água, o gás carbônico. Essas substâncias são compostas não por um único elemento químico. Aqui eu tenho hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, carbono e oxigênio. Essas substâncias que têm mais de um elemento químico na estrutura são chamadas de substâncias compostas. Ok? Então vamos colocar aqui um quiz rápido aqui, ó. CO, Ni, que é o níquel, monóxido de carbono, níquel, ácido sulfúrico e gás cloro. Quais dessas substâncias aqui são simples ou compostas? Então, simples, o que nós temos aí? Simples, nós temos o níquel, olha lá, maiúsculo, minúsculo, é um símbolo só. E o gás cloro, que é formado por átomos do mesmo elemento químico, que é o cloro. Já composto, ó, carbono, oxigênio, monóxido de carbono e o ácido sulfúrico, também é uma substância composta. Beleza, pessoal? Galera, fica aí o meu desejo de uma boa sorte para vocês, de uma ótima prova. Tenho certeza aí que a gente comentou, se você assistiu a videoaula, vai ter condições de fazer uma belíssima avaliação. Obrigado aí pelo carinho de todos. Não deixa aí de marcar também aí no YouTube ou no blog. Faz um comentáriozinho, ajuda o professor a melhorar as aulas. Beleza? Um abraço para todos. Até mais. Tchau.